A paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início a mais um e-grupos e que nós venhamos aproveitar este momento tão especial para buscarmos mais do Senhor. Que o Senhor Ele venha sobre as nossas vidas nessa noite, que o Senhor venha falar conosco e que nós venhamos abrir os nossos corações para receber a palavra de Deus. Eu gostaria de deixar com vocês no livro de Salmos, capítulo 116, que está escrito assim: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então, que nós possamos invocar ao Senhor mesmo, enquanto nós vivermos. Amém? Então vamos orar, vamos falar com Deus, vamos em união, todos os irmãos, buscando a face do Senhor, que com certeza o Senhor tem grandes bênçãos para as nossas vidas. Senhor, nós nessa noite, Pai, nós te agradecemos por um privilégio que nós temos, Senhor, em ter este momento que nós temos de busca. Senhor Jesus, buscando a Tua face, Deus. Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel, maravilhoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Senhor, que o Senhor venha visitar cada casa, Pai, cada casa que está reunida nessa hora, Senhor. Pai, que a Tua paz, que o Teu amor, que a Tua graça venha envolver a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, a cada dia Te buscar. Senhor Jesus, porque é uma promessa que está escrita em Tua palavra, Senhor, que quando nós Te buscamos, Senhor, nós Te encontramos. Senhor Jesus, por isso, Pai, nós Te agradecemos, Senhor. E nós Te pedimos que o Senhor venha se fazer presente em nossas vidas, venha nos fortalecer, Senhor. Deus, venha, Senhor Jesus, renovar as nossas forças, renova as nossas emoções, Deus. Senhor, nós precisamos tanto de Ti. Venha de uma maneira poderosa sobre a vida de cada um de nós. Senhor Jesus, haja de uma maneira poderosa. Pai, aqueles que estão tristes, desanimados. Senhor Jesus, que o Senhor venha fortalecer a vida de cada um, Pai. Senhor, que o Senhor venha com a Tua mão forte e poderosa. Senhor, que nós não venhamos desistir em meio à nossa caminhada. Pai, mas pelo contrário, Senhor Jesus, que nós venhamos buscar forças em Ti, Pai, para nos levantar, para cumprir os propósitos que o Senhor tem a realizar através das nossas vidas nessa terra, Pai. Senhor, porque nós cremos que grandes são os Teus planos para essa nação. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor fará um mover sobrenatural neste país. Nós cremos que virá o avivamento do Senhor sobre essa nação. Pai, por isso que o Senhor venha usar a vida de cada um de nós, Papai. Que nós venhamos nos preparar, Senhor, para aquilo que está por vir. Senhor Jesus, dá-nos graça, dá-nos sabedoria, Pai. Senhor Jesus, que nós venhamos pagar um preço, Senhor, pagar um preço de oração, um preço de busca, Senhor Jesus. Deus, que nós venhamos nos render completamente, Pai. Senhor, que nós venhamos entregar a Ti, Senhor, tudo que nós somos, tudo que nós temos, Pai. Deus, tudo aquilo que nos impede a ter essa vida plena diante de Ti, Senhor. Papai querido, que nós venhamos viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Deus, que o Teu nome venha ser glorificado através das nossas vidas, Pai. Senhor, pois nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua graça, Senhor Jesus. Fortalece a Tua igreja, Pai. Fortalece a cada um dos meus irmãos. Senhor Jesus, que nós não venhamos nos cansar, Pai, de fazer o bem. Que nós não venhamos nos cansar, Papai querido, de Te buscar. Senhor Jesus, faça a Tua obra, Pai. Senhor, na vida de cada um daqueles que já têm pagado um preço. Senhor, ajuda a cada um, a cada ministério, Senhor. Deus, que cada pessoa venha a ser fortalecida por Ti nessa noite.
Senhor, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor tem levantado um exército forte, um exército poderoso. Ah, Senhor Jesus, irmãos que têm mesmo pagado um preço, Senhor Jesus. Deus, que nós venhamos ver, Senhor Jesus, a resposta das nossas orações. Pai, que nós venhamos ver, Senhor, o fortalecimento do Senhor sobre cada um de nós. Toma a vida dos nossos apóstolos, Senhor. Ah, Deus, que não tem se cansado, Pai. Ah, Senhor Jesus, mas tem buscado cumprir o teu chamado. Fortalece eles, meu Deus. Dá graça, dá sabedoria, Senhor. Guia-os, Pai, pelos teus caminhos, Senhor. Pai, que o Senhor venha revelar a eles a cada dia a tua boa, perfeita e agradável vontade. Ah, Senhor Jesus, que eles venham mesmo a cada dia, Senhor Jesus, ser renovados pelo Senhor. Pai, que o Senhor alcance a família deles, Pai. Que o Senhor guarde, proteja os filhos, Senhor Jesus. Ah, Deus, nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor tem um chamado maravilhoso para a vida de cada um deles. Que neste dia, Senhor Jesus, eles venham ser renovados pelo Senhor, papai. Cada um dos pastores da nossa igreja. Oh, Deus, os bispos, Senhor, os presbíteros, diáconos, todos aqueles que têm se disposto a fazer a tua vontade. Ah, Senhor Jesus, que o Senhor venha fazer a tua boa obra, que o Senhor venha guardá-los, o Senhor venha protegê-los de todo mal, Senhor, de tudo que não vem de ti, papai. Ah, Senhor Jesus, porque nós cremos, Senhor Jesus, que a tua obra, ela irá se realizar nessa nação, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor venha mesmo, Pai, venha mesmo usar as nossas vidas com poder, Pai. Dá-nos oportunidade de pregar a tua palavra por onde nós formos. Ah, Senhor Jesus, que cada um de nós venha ser exemplo nessa nação. Pai, que nós venhamos ser luz nessa nação. Deus, que os jovens venham fazer a diferença. Pai, que eles não venham ser influenciados, papai querido, por este povo, mas que eles venham influenciar, que eles venham fazer a diferença onde eles forem. Pai, as nossas crianças, Senhor Jesus, que elas venham ser guardadas por ti. Pai, que nenhuma obra do inferno venha prevalecer contra a vida das nossas crianças. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor tem planos de paz e não de mal. Nós cremos que o Senhor fará, papai, proezas em meio às nossas crianças, porque nós cremos, Pai, que o Senhor tem poder para usá-las também, Senhor. Ah, Senhor Jesus, venha, papai querido, faça a tua obra, Senhor. Levanta, Senhor, professores que venham trabalhar, Pai, que venham mesmo pagar um preço pela vida dessas crianças, Senhor Jesus, porque nós cremos, Pai, que o Senhor irá usá-las nessa terra, Pai. Nós cremos que o Senhor já começou. Nós cremos, Senhor Jesus, que o avivamento também virá através delas, meu Deus. Ah, Senhor Jesus, haja de uma maneira poderosa. Faça a tua boa obra, Senhor, em nós, em nosso meio. Ah, Senhor Jesus, nós cremos que os nossos olhos verão, Senhor. Nós cremos que nós veremos, Senhor Jesus, milagres sobrenaturais. Oh, Deus, nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor fará maravilhas. Nós cremos que o Senhor moverá os céus, papai. Ah, Deus, guarda as nossas vidas, Senhor. Faça a tua obra em nós, papai. Oh, Senhor Jesus, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Deus, toma também o CEF, Senhor. Ah, papai querido, nós cremos, Senhor Jesus, que a obra que o Senhor já começou, ela se cumprirá, papai querido. Ah, Deus, nós cremos que o Senhor é aquele, Pai, que levanta sustenedores para a tua obra. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor enviará, papai, tudo que nós precisamos para que essa obra, Pai, venha a ser realizada. Oh, Senhor Jesus, faça a tua obra poderosa, papai. Ah, Senhor Jesus, que tudo aquilo que tem sido plantado, Pai, que possa frutificar. Ah, Senhor Jesus, que possa ser uma bênção.
Ah, Deus, que toda construção que já foi começada, Pai. Pai, que haja, Senhor Jesus, todo o dinheiro necessário para que venha terminar. Ah, Deus, nós cremos que tantas pessoas serão abençoadas, Senhor Jesus, através do CEF. Por isso, Senhor Jesus, nós colocamos em Tuas mãos, sabendo que o Senhor tem o controle, sabendo que tudo acontecerá na hora certa e que nada pode impedir o Teu agir, Pai. Nada pode impedir o Teu mover, Senhor Jesus. Deus, por isso que eu clamo ao Senhor, Pai. Ah, Deus, entregando ao Senhor as nossas vidas, Pai, cada família da Tua igreja, Senhor, que a Tua paz, o Teu amor seja derramado sobre nós, Senhor Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Vocês conhecem a Deus? Vocês sabem qual é o Deus que vocês servem? Quem é Deus para você? Nós podemos ver em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim, diz o Senhor, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós, como cristãos, nós temos facilidade de entender isso. Nós sabemos muito bem que o nosso Deus, Ele é todo-poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que faz milagres. Ele é aquele que age. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas, às vezes, nós nos esquecemos que Deus, Ele também é o nosso Pai, que Deus, Ele nos ama, que Deus, Ele tem um plano para cada um de nós, Ele tem um propósito para as nossas vidas. E nós podemos ver que lá em João, no capítulo 1, no versículo 12, que está escrito assim: Mas a todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas nós temos crido em Deus? Nós temos crido neste Deus Todo-Poderoso, naquele que age ao nosso favor? Nós temos entendido o que é ser um filho de Deus? E nós vemos também que em 1 João, no capítulo 3, versículo 1, está escrito: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. O amor de Deus é tão grande, né, que às vezes nós temos dificuldade de entender esse amor. E às vezes nós nos perguntamos: como pode um Deus tão grande olhar por nós, tão pequenos, né, às vezes tão falhos? Mas você sabia que Deus, Ele nos escolheu enquanto a gente ainda estava no ventre das nossas mães? Deus, Ele já tinha um propósito em nossas vidas quando a gente ainda nem mesmo tinha sido formado. Quão tremendo é isso, né? Nós podemos ver em Salmos, no capítulo 139, versículo 13, que diz assim: Tu me criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E podemos ver também no versículo 16: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais, sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Que tremendo! Os planos e os propósitos de Deus para as nossas vidas, eles são perfeitos. O Senhor, Ele tem um chamado para nós. Ele nos escolheu. Mas às vezes a gente não tem feito aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Não é verdade? Então, o que nós temos que fazer para ser mesmo filhos de Deus, para cumprir os propósitos do Senhor para as nossas vidas? Que nós possamos refletir sobre isso.
né? O que nós temos que fazer para cumprir e para viver e usufruir de uma vida de um filho de Deus. E nós vemos, eu creio que muitos são pais, aquilo que nos dá prazer é a obediência dos nossos filhos. Não é verdade? Quando nós falamos com os nossos filhos e eles obedecem, sem reclamar, sem murmurar, e assim também é o nosso Pai. Deus, Ele tem prazer na nossa obediência. Quando nós honramos ao Senhor com o que nós fazemos, quando nós vos obedecemos, né? Quando nós nos submetemos a Ele, Deus, Ele tem prazer nisso. E a gente pode ver que em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Que tremendo! Deus, Ele deseja que nós tenhamos essa vida de intimidade com Ele, essa vida de busca, essa vida de nos colocarmos diante dEle, de não nos cansar de orar, de louvar o Teu santo nome, porque quando nós assim o fizermos, nós o acharemos, né? Que tremendo! Nós iremos encontrá-lo, mas muitas vezes as circunstâncias, as nossas dificuldades, elas têm nos impedido. Ela tem nos impedido de ter essa fé, né? De crer que nós somos filhos de Deus, de que o Senhor, Ele tem esse plano para nós, que se nós o buscarmos, nós iríamos o encontrar. Então, que a gente venha viver essa fé, né? Sem oscilar, que a gente venha ter uma constância com o Senhor, que nós venhamos buscar ao Senhor com todas as nossas forças, independente das circunstâncias, porque o Senhor, Ele nos ama, e o Senhor tem esse propósito para nós. E mesmo apesar das provas, das dificuldades, que nós não venhamos nos abalar, que nós venhamos crer que para tudo Deus há um propósito, que para tudo Ele tem um plano. E a verdade é que às vezes a gente não conhece a Deus de verdade. Por isso que nós temos essa dificuldade de crer. Então, que a gente venha buscar conhecer ao Senhor, que a gente venha mesmo ter essa busca diante de Deus, né? A gente pode ver na Bíblia um exemplo de um homem que viveu tantos momentos difíceis, tantos momentos de luta e de dificuldade, mas que ele permaneceu fiel, ele permaneceu crendo naquilo que o Senhor faria na vida dele. A gente pode ver na vida de José. José, ele passou por momentos muito difíceis. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo. E também ele foi preso por algo que ele não cometeu, por um crime que ele não cometeu. Mas ali a gente via que em tudo ele permanecia fiel. Em tudo ele via as mãos de Deus em favor dele. Em tudo que ele fazia, ele dava sempre o melhor dele. Mesmo que fosse como escravo, mesmo que fosse preso, ali ele honrava ao Senhor com as atitudes dele. E nós vemos que o Senhor o honrou, né? De escravo, de prisioneiro, ele se tornou governador do Egito. E ali os planos e os propósitos do Senhor se cumpriram na vida de José. Então, quando nós permanecemos firmes com o Senhor, quando nós cremos que Deus, Ele está conosco apesar das circunstâncias, que Deus, Ele é o nosso Pai amado, que cuida de nós,
Não é porque nós estamos vivendo tempos difíceis que Deus se esqueceu de nós. Não. Deus, Ele trabalha em nossas vidas nesses momentos difíceis também, né? A gente pode ver que como foi na vida de Jó. Jó, ele passou também por coisas muito difíceis, né? Ele passou por provações que eu até imagino que na face da terra ninguém tenha passado pelo que ele passou, né? De um dia para a noite ele perdeu todos os filhos, ele perdeu todos os bens que ele tinha e depois ele ainda perdeu a sua saúde. E o que a gente vê que é tremendo, que Jó no final ele diz assim, lá em Jó capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E mais embaixo, no versículo 5, ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então a gente vê que talvez Deus tenha permitido que Jó passasse por tudo aquilo para que ele conhecesse verdadeiramente quem era o Senhor, né? Então, às vezes, Deus nos permite passar por certas coisas em nossas vidas para nós vermos quem é mesmo o Senhor, para nós vermos que o Senhor, Ele é mesmo fiel, que o Senhor é aquele que nos sustenta quando nós caímos, Ele nos levanta. Então, que a gente venha mesmo crer neste Deus Todo-Poderoso, neste Deus que age ao nosso favor. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 38 e 39, diz, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Jesus, nosso Senhor. Amém? Como Deus, Ele é maravilhoso. Nada nos separa do amor de Deus. As lutas, as tribulações, as dificuldades, nada pode nos separar deste amor tão grande que é o amor de Deus para conosco, o amor que sacrificou o seu próprio Filho, Jesus, né, por nós, por mim e por você, pelos nossos pecados. E eu creio que não há amor maior, né? Então, que a gente venha nesse dia refletir sobre isso, né? Os nossos olhos, eles têm visto o Senhor, a gente tem tido, né, essa visão de Deus como um pai que cuida de nós, como um pai que nos sustenta, né? Nós temos vivido os propósitos de Deus para as nossas vidas. Nós temos vivido uma vida de verdadeiros filhos de Deus. Então, que a gente venha pensar sobre isso, né? Nosso Deus, Ele é poderoso. A gente não pode limitar o poder de Deus. Deus é aquele que faz milagres em nosso favor. Então, que a gente venha ter neste dia, que você venha ter neste dia a sua fé renovada, que você venha crer que o Senhor está com você independente de qualquer coisa, que o Senhor, Ele te sustenta, que o Senhor, Ele não te deixa só, Ele não te abandona, que você possa viver para a glória de Deus, em tudo que você fizer, em tudo que você colocar as suas mãos, que você viva para a glória de Deus, que os sonhos, que os planos, que os propósitos do Senhor venham se cumprir na sua vida. E para terminar, eu quero clamar a Deus e crer que o Senhor, Ele fará a obra dEle em nós, que nós cumpriremos os propósitos para o qual o Senhor nos chamou nessa terra e que nós o conheçamos, como está escrito na palavra de Deus, que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, não somente com os nossos lábios, mas com as nossas atitudes, com as nossas vidas,
Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.